Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. E o Vasco enfim venceu na temporada de 2023. O clube comandado por Maurício Barbieri conseguiu a primeira vitória jogando na pré-temporada dos Estados Unidos com sua equipe principal. Um triunfo de 3-0 para cima do Inter Miami dos Estados Unidos em o último jogo de preparação. O Vasco estará retornando ao Rio de Janeiro e deixa a Flórida neste domingo. O clube deve chegar ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira para enfim começar a preparação para o Campeonato Carioca e já deve ter rodada na quarta-feira que vem. O Vasco conseguiu ser vitorioso com gols marcados por Nenê, Alex Teixeira e também Figueiredo. Um primeiro tempo que foi bem abaixo comparado ao último amistoso contra o River Plate, e mesmo assim o Vasco conseguiu sair na frente com um gol de Nenê no fim do primeiro tempo. Se a primeira etapa foi bem abaixo, a segunda foi ainda mais. Níveis baixos de ambas as equipes e em falhas, o Vasco conseguiu ampliar mais de 2 vezes o placar. Alguns ajustes ainda devem ser feitos para o aprimoramento do desempenho do elenco. Agora a equipe vai voltar para atuar no Campeonato Carioca. Em breve, a equipe principal deve fazer a sua estreia jogando desta vez no estadual de 2023. O Vasco assim encerra essa preparação fora do Brasil com 2 jogos, uma derrota e também uma vitória. Durante os 2 jogos, alguns pontos positivos podem ser destacados, como por exemplo as contratações de Puma Rodrigues e também do zagueiro Léo. Ambos se destacaram bastante jogando com a camisa Cruz Maltina e agradaram bastante ao torcedor vascaíno, que teve a primeira impressão nestas 2 partidas em que eles atuaram como titular na equipe de Maurício Barbieri. Além dos 2, Jair, Figueiredo e também Ivan podem ganhar um espaço na lista dos jogadores que são tratados como pontos positivos desta preparação do Vasco nos Estados Unidos. Mas se há pontos positivos, há também alguns pontos negativos, como o desempenho de alguns jogadores em que o torcedor se esperava mais, como por exemplo Pedro Raul e também Lucas Piton. De resto, ficou ainda mais claro que o Vasco necessita sim de mais algumas contratações para que possa apresentar um nível considerável para atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, torcedor vascaíno, já vai deixando aqui abaixo nos comentários a sua opinião em relação a essas 2 partidas que o Vasco fez fora do Brasil. Deixa nos comentários uma avaliação da sua parte sobre o desempenho. Meia atacante volta a marcar gol e vira sombra de atleta titular de Barbieri. A vitória do Vasco também contou com a participação de gol de um meia atacante que ganha bastante expectativa para a temporada de 2023. Estamos falando do meia atacante Alex Teixeira, ele que renovou seu contrato recentemente, fez a sua primeira partida atuando pelo Vasco em 2023. No primeiro jogo contra o River Plate, ele não esteve em campo, isso porque ainda estava em trabalho de condicionamento físico para estar em uma forma ideal e assim atuar contra o Inter Miami. Atualmente, Alex Teixeira é a única opção que Maurício Barbieri tem para substituir o meia Nenê no atual elenco. Será normal que ele possa ganhar mais espaço e também chance para poder demonstrar a sua qualidade. Alex também ganha a expectativa da torcida, que conta com um desempenho de maior qualidade comparado à da temporada passada. O estilo de jogo da Série A também pode favorecer o camisa 7 vascaíno, mas o fato é que o Vasco se mantém no mercado em busca de um jogador que possa substituir o seu atual camisa 10. O jovem meia Bruno Zapelli foi recentemente falado e sua definição e uma definição sobre sua situação está bem próxima de ser dada. O que deve ocorrer após o interesse do Vasco e também do Fortaleza é que o atleta permaneça no futebol argentino nesta janela de transferências. A equipe que detém seu passe
não está interessada em negociar o atleta por agora e ele também não está disposto a forçar uma saída do clube que o formou. O esperado é que ele fique pelo menos mais 6 meses pelo clube argentino. Em busca de um jogador que possa fazer a função de criação de jogadas, o Vasco vem procurando por diversos jogadores no mercado atual. Zapelli apareceu como uma oportunidade que o Vasco vislumbrou com muito futuro, isso por se tratar de um jogador de bastante qualidade e também de uma idade bem baixa. Ídolo vascaíno surpreende e faz indicação de 2 atletas para o Vasco. Na transmissão da vitória do Vasco sobre o Inter Miami, mais uma vez, Juninho Pernambucano esteve presente como comentarista na partida. O ídolo, que é um forte conhecedor do clube, observa também as categorias de base da equipe e tratou de destacar 2 atletas que podem render muitos frutos ao Vasco em um futuro. De acordo com ele, esses 2 jovens atacantes podem agregar em muito no ataque do Vasco. Abre aspas, eu não sou de falar isso, mas o Vasco precisa subir o Ryan e também o GB para o profissional, fecha aspas, disse Juninho Pernambucano. A dupla, inclusive, fez a estreia na última rodada pela equipe principal, onde o Vasco esteve em um empate contra o Audax pelo Campeonato Estadual Carioca de 2023. Os jogadores que recém retornaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram incluídos na equipe principal que disputou as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Os 2 são observados diretamente pela diretoria e também tratados como grandes oportunidades de futuro no Vasco. Recentemente, a Ryan renovou seu contrato com o Vasco. É ele quem chama mais a atenção de clubes do continente europeu neste momento. Além desta dupla, o ídolo Juninho Pernambucano tratou também de elogiar bastante o garoto Paulinho, que também esteve presente no Vasco nos amistosos dos Estados Unidos e que jogou a última partida contra o Inter Miami. O lateral, de apenas 17 anos, também foi bastante elogiado pelo craque e destacou sua qualidade e ainda afirmou que será questão de tempo para que ele possa ser titular na posição da equipe vascaína. Agora vamos chegando ao fim de mais esse vídeo de notícias do Vasco com todas as últimas informações do gigante. Comente a sua opinião em relação a tudo. Dessa forma você vai continuar a ficar antenado das últimas informações do Vasco. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram oficial que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.